amor. Oi, amor. Hoje estamos no segundo episódio do Excelência em Foco com Débora Marreiro e Ed Carlos Ferreira. Então vamos continuar a segunda parte. Paramos no lado das emoções. Né? Já vi que tem bastante gente curiosa, né? Pelas perguntas que chegam e muitas chegam em box pra gente. Você quer que... Hoje vai ser de choro de novo? Tem várias perguntas aqui. Eu não leio antes, eu prefiro... Vamos começar. Eu começo então fazendo para você. Ótimo. Histórias emocionantes. Qual foi o abraço mais marcante que receberam? O abraço mais marcante é pra lá de emocionante. Quando eu comentei no bloco anterior do meu aluno Heron, que é um aluno que eu acompanhei, um aluno com uma síndrome rara, que eu acompanhei ele a vida inteira, ele faleceu adulto. E quando a mãe dele foi me contar a história de vida deles, a gente sempre tem uma presunção, né? A gente conhece todas as histórias, famílias são mais ou menos parecidas. E aí eu lembro que ela sentou na minha frente numa reunião de pais, na primeira do ano, era uma primeira série. Eu, do lado de cá da minha mesa, do lado de cá, ela pediu para ficar ao final para me contar, e eu não vou contar a história porque existem nuances aí particulares da vida dela. E quando ela contou, e era uma dor muito grande dela, mas eu chorava mais do que ela. E ali eu tive um grande ensinamento, dei um abraço, eu acho que ela que me deu o abraço, sabe, assim, me consolando. A história de vida dura, difícil era dela, e eu fiquei mais mexida do que ela. Aquela mulher é uma fortaleza, assim. Eu recebi alguns abraços marcantes, mas esse da Kátia, que é uma querida, foi um dos abraços mais marcantes que eu recebi na minha profissão. Nossa. Eu, como eu trabalho com karatê desde os 15 anos de idade, então fui para muitas competições. Então eu recebi muitos abraços, até como professor de educação física também. Mas eu vou lembrar um em específico. Foi num campeonato paulista escolar e eu estava levando um grupo de crianças, de meninas e meninos da região central da cidade, que era o Projeto Sementes da Vitória, um projeto que eu desenvolvia como voluntário aos sábados e domingos na região do Mercado Municipal em Santos. E meus alunos contribuem muito para isso, então tenho que agradecê-los muito. E na final desse campeonato paulista, eu tinha uma aluna, Ana Clara, ela deve até assistir. A Ana Clara estava no final do Campeonato Paulista, eles só faziam karatê há 6 meses e aquelas meninas chegaram ganhando tudo e todo mundo falando, Ed, como é de onde vieram essas meninas? Nunca tinham aparecido na vida. E naquele dia aquelas meninas começaram a ganhar de meninas que já praticavam, já competiam há muito tempo. E na final desse Campeonato Paulista eu tô curvado, ela olhando para mim, me dando um abraço, e aí uma pessoa foi e tirou uma foto. E falou, nossa, que emocionante, aquele gesto ali. Só que naquela época eu era muito rígido, né? E as pessoas achavam que eu estava dando ali um conselho, mas eu estava dando uma bronca. Eu falei, vai, forte, segura, você pode mais, vamos lá, eu confio em você. Quase um abraço fake, então. Exatamente. Só que o abraço naquele dia foi tão genuíno que essa menina foi vice-campeã paulista sem nunca ter competido. Então aquele abraço ali foi muito emocionante. Essa imagem, essa foto marcou bastante, porque as pessoas imaginavam uma coisa e estava acontecendo outra. Mas eu era apaixonado por esse projeto e pelo resultado, pelas coisas que nós conquistamos junto com aquelas crianças. Foi lindo demais. Agora eu vou perguntar. Existe alguma família que mudou completamente por causa do trabalho que você fez? Então, olha que interessante. Na mesma família da Aninha, a mãe um dia veio conversando comigo e ela tinha sido campeã paulista e eu falava assim, o karatê pode ajudar a mudar a vida de vocês. E ela falou assim, nós estávamos de uma viagem marcada para voltar para o Nordeste. Mas você colocou um sonho na cabeça da minha filha. Ela tinha 9 anos de idade. E ela acredita que ela pode ser atleta de karatê, que ela pode vencer. Então a gente decidiu que a gente vai ficar aqui, a gente não vai para o Nordeste de volta, a gente vai fazer a nossa vida aqui. Nós continuamos o projeto mais algum tempo, as meninas tiveram mais algumas experiências conosco e o projeto acabou por nos tirar daquele espaço.
mas a vida dessas meninas seguiu. Hoje a Aninha é uma ótima profissional, já estava fazendo faculdade, já é uma menina adulta, né? Já é uma mulher. Mas a família mudou completamente por causa disso. Mudou, deixou de voltar para o Nordeste para ficar aqui por causa disso. Era um relato dela, então isso marcou bastante. Mas tiveram várias outras famílias que foram impactadas ou nos projetos sociais que eu fazia junto com o Karatê, ou na própria academia. Foi bacana. Eu tive algumas histórias também, né? Eu acho que todos os professores têm, às vezes a gente nem fica sabendo do quanto nós impactamos as famílias e vidas. Mas o meu coração fala para eu falar de uma história mais próxima, né? Eu tenho 2 afilhadas e uma afilhada, ela mudou o rumo da vida dela, a Paula, por conta de uma situação assim, que é uma situação porque existe o aprendizado formal e o não formal, né? E a Paula hoje é uma mulher adulta, profissional da área da saúde, e a Paula, quando terminou o ensino médio, perdida, assim, sem saber para onde ir, como acontece com muitos jovens. Parece que eu não nasci para nada, madrinha, nada eu gosto. E aí um dia nós estávamos na casa, né, dos meus compadres, com um casal amigo, com um filho. Eu lembro que eu fui ao banheiro e nisso o Lorenzo caiu, brincando no chão, abriu a testa. E quando eu saí do banheiro, a Paula estava na cozinha com aquele kit de primeiros socorros, limpando calmamente a testa do Lorenzo, que teve que ir ao hospital, levar ponto, porque abriu mesmo. E quando eu vi aquela cena, terminou, o Lorenzo foi com os pais, eu chamei a Paula e falei assim, você vai fazer enfermagem. E ela me escutou e ela falou, contou isso no curso técnico dela, né, para fazer, se tornar técnicas de enfermagem, e é uma história que eu tenho muita alegria em contar, porque na hora eu enxerguei, eu falei, é isso, e eu também não enxergava, e ela estava se sentindo bastante perdida. Eu acho que o tempo todo, nós que somos professores, né, em essência, nós temos esse olhar para as crianças, para os jovens, de indicar um caminho, e essa história da Paula me deixa muito feliz. A Paulinha se tornou uma bela profissional, que bom, eu lembro dessa história bastante. Vamos lá, agora bloco 6, né? Já estamos pulando aqui. Curiosidades. Isso vai ser interessante demais. Pergunta rápida agora. Quem começa? Vamos lá. Quem é o mais organizado? Quem vocês acham? Eu pareço organizada. O mais organizado é ele. Absurdamente organizado. Quem demora mais para responder mensagem? Quem convive comigo sabe, né? Eu lembro de uma história disso. Eu lembro da Adriana, quando foi minha diretora, eu era coordenadora. E eu estava no grupo da escola do WhatsApp com o meu telefone até particular, com os pais, né, dos alunos. E aí um dia uma mãe que chorou numa reunião aberta no pátio, né? Mas por que não é, né? Não tem todo mundo, não tem o telefone ali. Aí a Adriana falou assim, a Débora tem, mas também não adianta muito, porque ela fica em paz, e é verdade, eu fico em paz, e o meu celular com 800 mensagens não lidas, eu não dou conta pelo número de mensagens. E eu fico em paz de verdade, então eu demoro para responder mensagem e eu sempre digo, é urgente, me liga que eu atendo. Pergunta próxima. Quem é mais emotivo? Ela. Não, ela chora. Tem um filme, ela chora. Uma frase ali, alguém contando uma história. Se eu perguntar algo que eu sei que é emocionante para ela, ela chora. Ela é mais emotiva. Eu também sou. A história da Doriana, que chora com comercial de margarina. Quem pede desculpas primeiro? Eu. Ela não sabe pedir desculpas. Há controvérsias. Eu peço desculpas quando eu estou errada. Agora, se eu erro pouco, eu não tenho culpa. Por isso que eu não peço desculpa. Desculpa, é você assumir a culpa. Se eu não erro com tanta frequência, eu não preciso pedir tantas desculpas. As mulheres têm dificuldade. Às vezes elas travam e gaguejam para pedir desculpas. Quem tem ideias mais malucas? Mais malucas? Não, ela. Não, eu sou o cara criativo. Mas aí, em cima da minha criatividade, ela resolve ter uma ideia muito maluca. Então, ideia maluca é ela. Eu tenho ideias estranhas, tenho alguns insights. Eu falo que às vezes estou dormindo, ouço voz, né? Ouço voz. E aí tem algumas ideias, desde jovem. Então, eu, com 19 anos, eu organizava eventos de luta. E aí eu ouvi algumas coisas, acordar de madrugada e começar a escrever. Né? E meu filho hoje, o Gabriel,
Ele acorda, também acorda. Ele fica a madrugada inteira produzindo e ele dorme de manhã. Né? Já tem 20 e poucos anos. Tem a empresa dele, mas são uns horários meio malucos. Aconteceu isso comigo. Mas a ideia maluca vem dela. Quem grava mais takes? Eu sou diretor de produção, eu gravo mais. Né? Inclusive, isso aqui hoje foi de manhã. Eu falei, vamos gravar? Ela, vamos gravar? Sou eu. Quem esquece mais as coisas? Eu falo que ninguém pode perder o que não tem, né? No caso, é a memória. Não, ele tem uma memória, mas ele esquece algumas coisas. Eu esqueço. E às vezes eu esqueço algumas palavras simples, como por exemplo, qual é o nome daquele negócio que abre aqui? Torneira! Torneira, que sai água. Quem é mais perfeccionista? Cara, perfeccionista? Não, os dois. Não dá nem pra falar quem é mais. Não dá. Informação, tá? Ela fica no computador ali, ela fica detalhes. Quando ela vai gravar um vídeo, ela quer detalhe. E aí eu falo, não, grava de primeira e vai, entrega do jeito que tá. E aí quando eu gravo um vídeo meu, aí eu fico nos detalhes, ela falou, poxa, mas não é pra gravar rápido. Então, assim, eu sou muito perfeccionista, eu quero entregar o melhor com a melhor qualidade. Então, e ela também. Então, nesse ponto... Aqui é uma briga boa. Os dois são. Quem cozinha melhor? Exponencialmente aqui. Ele, sem sombra de dúvidas, e eu até falei já que frutos do mar, eu nunca comi em outro lugar algo melhor do que ele prepara, ele cozinha muito melhor do que eu. E eu não falo que eu não quero mais aprender isso na minha vida, eu continuo cozinhando arroz com macarrão, e ele cozinha a maior parte das vezes em casa. Ganhei pela boca, pelo estômago. Eu gosto de cozinhar. E fui inspirado a assistir a Ana Maria Braga quando eu tinha 13, 14 anos de idade. Assistia os programas e ia fazendo. Tenho receitas até hoje que eu aprendi com a Ana Maria Braga. Né? Tem um frango com... Meus filhos até falam, no final do ano tem sempre. Eu tenho um amigo, o Kiko. O Kiko gosta desse frango que eu fiz. Né? É um frango com creme de cebola. E aí toda vez que eu faço, é o frango do Kiko. E tem o arroz da Vitória, que é o arroz da minha filha. A gente coloca o nome da família. Vai colocando o nome dos filhos. Quem é o mais engraçado? Na verdade, eu tento fazer piada de tudo. Tem um humor sarcástico. Então assim, o meu humor é um pouco diferenciado. Humor ácido, sabe? E aí eu tento, não, e ela, aí eu tiro sarro, porque ela me traz muitos memes, né? Então assim, ela é meio desastrada para segurar as coisas, para sair, para se localizar. Localizar é brincadeira. O meu neto uma vez falou, eu não lembro o que eu falei, ele falou assim, vó, você é muito engraçadinha, mas numa crítica mesmo, né? E ele era bem mais novo, né? Ele está com 12 agora, ele era bem mais novo quando comentou isso. E eu falo para ele fala, não, você é diferente mesmo de algumas outras avós que eu vejo dos meus amigos. Eu tento deixar a vida mais leve. Eu acho que o humor, a leveza, a risada não me deixa de levar a vida a sério. Mas se a gente puder levar um pouquinho mais leve, né, com a brincadeira. Sonhos. Bloco sonhos. Agora a brincadeira ficou séria. Onde vocês querem estar daqui a 5 anos? Eu quero estar com ela sempre. Sempre já escolhi, tanto que eu demorei para casar. Casei aos 51 anos, completei 52 agora. E eu decidi que minha vida vai ser sempre com ela. Onde? Pelo mundo. Eu amo o mundo, eu adoro. Tem um filme, um programa que eu gosto, que é O Mundo Visto de Cima. Eu adoro. Então eu quero conhecer o mundo, eu assisto muitos vídeos pelo mundo. Então assim, a gente já teve muitas experiências. E eu quero conhecer vários lugares. Eu aprendi uma frase que assim, se você tem saudade de algum lugar, não volte naquele lugar. Porque o que você tem saudade não é do lugar, é da experiência e da emoção que você sentiu quando esteve lá. Depois disso eu não voltei, porque teve lugares que eu voltei e eu falei, queria sentir a mesma coisa, não senti. Então, pra mim, é isso mesmo. Então eu quero estar rodando pelo mundo com ela, dando curso, passeando. É isso aí. Eu também. Quero estar com você daqui a 5 anos. Eu tenho muito apego, né, familiar, de querer estar perto da minha família, meus filhos, neto, e
e estar perto de todo mundo. Mas eu, por outro lado, gosto muito de viajar, de estar em outros lugares. Tenho um sonho de fazer palestra fora do Brasil e ter experiências também profissionais fora do Brasil. Talvez já esteja aposentada, né, desse registro que eu estou atuando agora. E aí eu vou me dedicar muito mais à consultoria, que é algo que eu tenho paixão, que é a formação, mas atuar como formadora mesmo e contribuir com outros lugares, isso me encanta. Eu vou pegar um gancho nisso. Eu vou fazer a próxima pergunta, que é: qual sonho vocês ainda não realizaram? Acabou de falar. Um sonho profissional é esse, de fazer uma formação, ter uma experiência fora do Brasil. Tem outros 2 sonhos, né? Eu quero aprender a tocar um instrumento musical, eu não toco, eu tenho, né, o problema auditivo, mas eu quero aprender a tocar piano, isso está nos meus planos. E dominar o inglês, porque eu não tenho fluência no inglês e eu quero, isso também é um sonho que eu ainda não realizei. O sonho que eu ainda não realizei, nós estamos fazendo ele, construindo ele agora. Tanto que quando eu comecei a produzir vídeos com ela, falar, poxa, vamos dar dicas, vamos fazer, é o nosso próximo sonho. Eu sempre tenho um sonho depois, então não é um projeto, é algo que a gente quer ir adiante. Se fosse considerado um projeto, seria de longa data, né? Que é o nosso ecossistema do Excelência em Foco, que seríamos nós dois, contribuindo com a educação do Brasil e a gente rodando o Brasil. E aí, quando ela for para fora, fazer cursos internacionais, dar palestras, eu quero... Aí é um sonho particular, eu quero fazer um curso de gastronomia na Itália. Então eu quero estar ali e aprender a gastronomia italiana, fazer mais massas e produzir. Porque eu falo que é na mesa, no compartilhamento da comida, que nós abraçamos e temos as melhores experiências. Que legado gostariam de deixar? Legado. Eu queria que os meus netos, no futuro, lembrassem de mim como foi. O meu avô foi um pioneiro, de onde ele veio e o que ele deixou pra gente de legado, de história, que tivesse impactado vidas e que isso perdurasse, não para sempre, porque eu não sou nenhum filósofo grego que vai ficar para toda a eternidade, mas que eu fosse lembrado pela família, pela linhagem da família, como alguém que saiu do Piauí, que veio, que construiu e que deixou um legado de propósito. Eu vim do esporte, fui para a educação e eu acho que a educação é o melhor caminho. Então eu queria ser lembrado com o legado que deixei. Né? Virar nome de escola. Eu não. Eu não agora, daqui a 100 anos. Nome de biblioteca talvez, né? Eu acho que eu gosto tanto dos livros que meu legado, eu acho que eu gostaria, acho que é um sonho quando penso em legado, né? Que as pessoas, mas principalmente os filhos, netos, as pessoas mais próximas da família, as pessoas que atuaram direto comigo também, tivessem a referência que eu tenho do meu pai. Meu pai, essa semana vai fazer 31 anos que ele faleceu. E em alguns momentos mais decisivos da minha vida, eu penso, o que meu pai falaria para mim? O que ele me aconselharia? Como que ele estaria agora se sentindo vendo essa fase da minha vida? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essas referências que a gente deixa, né, do nosso propósito, do que nós acreditamos e principalmente dos nossos valores. Então, que o meu legado seja dos valores que eu cultivo na minha vida. Acho isso bem importante. Que a minha ação, a minha fala, o meu posicionamento no dia a dia, que ele transborde os valores que estão dentro de mim. Esse é meu sonho, assim, de legado. Como vocês gostariam de ser lembrados pelos alunos? Eu acho que... eu falei um pouquinho, né, desses valores, desse legado, de quando a gente encontra e impactou positivamente. A partir do que você falou, eu persegui esse sonho. A partir do que você falou, eu segui uma vida honesta. A partir do que você falou e do que eu estive com você, eu entendi que era possível eu buscar os meus sonhos. Essa é a forma como eu quero ser lembrada pelos meus alunos. E tem uma coordenadora nossa, né, na Rede Pública de Santos, a Lauzemar, não sei se vai assistir esse vídeo. Ela é uma querida
E ela foi minha aluna na faculdade. E me emociona muito quando eu encontro com ela. E quando a Lausemar me abraça, não parece que ela está abraçando uma professora que foi professora dela na vida adulta. Eu nunca falei isso para ela. Parece que ela está abraçando uma professora que foi professora dela na infância. Com alegria que ela me encontra e me abraça. Eu fui professora dela na faculdade. E eu sinto a mesma emoção, como se eu tivesse sido professora dela na infância, pela conexão. E o orgulho que eu tenho de acompanhar a trajetória dela, de ter vindo de uma vida também com muitos desafios, e hoje está aqui, colega de profissão, concursada, coordenadora na nossa rede. Então isso me enche de orgulho. Acho que eu nunca falei isso para você, está registrado aqui. Como eu quero ser lembrado pelos meus alunos que foram meus alunos de karatê, da escola, ou até como coordenador também, que eu trabalhei muito com as crianças, a minha palavra é, sempre para eles, eu até tendo um vídeo da semana, você pode mais. Aquele que acreditava neles, que achava que eles podiam fazer a diferença. No karatê eu posso citar vários aqui, citar o Diego Meirelles, que foi vice-campeão mundial, meu aluno de karatê, o Alfredo, o Marcão, que é médico, químico na Petrobras hoje, o Josué Neto, que é advogado, o menino foi brilhante e saiu de uma comunidade, o Luiz Carreira, que hoje eu convivo muito com eles, tem mais de 40 anos de idade, e eles me têm ainda como sensei, como professor. Ele fala, você bateu muito na gente, né? E eu quero lembrar como alguém que fez o bem para eles. E o mais recente, tanto no Papa com as crianças, com os pequenos, alguém que acreditava que queria algo mais para eles, mas o que me impactou e que eu quero lembrar são as meninas do Mário de Alcântara. Uma comunidade muito difícil. Quando eu cheguei, eu vi aquela escola muito movimentada, as crianças estavam sem propósito nenhum, e em menos de um ano eu me conectei com aquelas crianças, com aqueles jovens lá. Eu acho que eu poderia ter feito mais, eu sempre acredito que eu posso ter feito mais, mas a conexão com as meninas do Mário de Alcântara, eu ganhei filhas da vida, tanto que nós temos hoje ainda um grupinho de WhatsApp. A tropinha do tio Ed. A tropinha do tio Ed, que é o orgulho daquelas meninas. Nós temos um grupo, mas tem outras meninas que eu sei que impactei, que eu ajudei. Ser lembrado, poxa, elas me chamam carinhosamente de tio Ed. O tio Ed acreditava na gente, ele queria muito. Então a comunidade do Morro São Bento, Morro de Pacheco, que construíram isso junto comigo. Então foi lindo demais. Alguém que acreditava nelas. Até hoje eu ainda tenho contato com essas meninas. Mas o que ele mais é lembrado por todos os ex-alunos dele do karatê, todos, não tem um, e são todos adultos já, né? Que eu encontro e que não faz. Ele tinha uma canhota, diz que pra chutar e pra socar no karatê, todo mundo fala que o chute que ele dava com a perna esquerda era, você não conseguia ver de onde surgia aquilo e surgia uma perna na tua cabeça. É o que todo mundo fala e eu começo a desconfiar que é verdade, né? Porque todo mundo que eu encontro que eu não conhecia tem a mesma conversa. Agora, mudando de bloco, perguntas profundas. O que ninguém vê por trás de um vídeo de 1 minuto? Se tiver roteiro, ela se perde, porque ela é do improviso. Na verdade, assim, a emoção de querer gravar e de querer levar uma dica que impacte as pessoas. A gente sempre fala assim, essa dica vai impactar? Então, por trás desse vídeo, na minha visão, é a preocupação de entregar algo genuíno, algo que faça diferença, que essas dicas estejam fazendo diferença. E o que eu vou pedir aqui, se vocês puderem, compartilhem esses vídeos para outras pessoas, porque eu vejo que nós temos muitas, 4, 5, 6 mil visualizações, 10 mil, 15 mil visualizações, e tá chegando em muita gente, mas eu acho que dá para chegar ainda mais. Se vocês compartilharem, vocês ajudam muito. Então é isso, é divertido demais. Às vezes é tenso, porque eu não lido bem com roteiro. Então, quando ele tenta gravar, eu gravava vídeos longos, falando, contando história, e eu amo contar histórias, então eu ia embora. E ele, não, você tem que ser o mais objetivo, o vídeo tem que ter 1 minuto, e aquilo pra mim causou uma tensão. A semana passada, eu gravei um vídeo falando dessa loucura que é a vida do coordenador, do gestor. Então eu coloquei só o meu celular aqui, em cima da minha mesa, que estava um pouco bagunçada ali com post-it, tudo, e eu começo a gravação a partir daqui. Ele não estava em casa, a iluminação péssima ali no escritório, a minha iluminação é muito amarelada, né? E depois que eu gravei já publiquei.
e ele falou assim, você gravou esse vídeo e publicou. Então ele faz o papel de diretor dos vídeos aqui, ele é muito crítico em relação a isso. Eu sou mais tranquila eu acho que ficou bacana, eu acho que a mensagem é o que importa. Ele é mais detalhista em relação a isso. O que vocês precisaram abrir mão para chegar até aqui? Abrir mão? Nós não abrimos mão de muita coisa. Deixar de fazer alguns projetos para a gente encaminhar para outros. Vai falar assim, esse aqui já foi. Nós fomos coordenadores da educação integral durante 4 anos, fizemos um trabalho brilhante e em um determinado momento surgiu a possibilidade de voltar. Eu falei, não, a gente não tem que voltar. Então a gente abre mão de alguns projetos para que a gente siga mais adiante. Mas em relação à família, a coisas pessoais, não, a gente não abre mão, não. Pelo contrário, a gente luta para que tenha a possibilidade de a gente fazer em conjunto, né? Então, não lembro nada. Eu para chegar até aqui abri mão, sim. Abri mão de estar com os meus filhos durante muito tempo, quando eles eram mais novos, para eu poder criá-los, né? Sustentá-los. Eu trabalhei, houve uma época em que eu trabalhei manhã, tarde, noite, eu abri mão desse tempo ali com eles, e isso é algo que durante muito tempo, eu acho que isso vale para muitas mães, né, que se cobram. Durante muito tempo eu me cobrei disso, até que um dia o meu filho mais velho chegou e falou assim, mãe, era isso ou a gente passaria algum tipo de necessidade, você fez o que precisava. E eu não sabia que ele tinha essa visão, que ele me enxergava dessa forma. Eu tentava não falar muito sobre isso, para não levar um peso para eles, né? E esse comentário veio porque uma vez eu estava vendo uma colega de trabalho com filhas gêmeas pequenas e trabalhando. Eu falei, nossa, coitada, uma loucura, uma correria. Ele falou assim, nós não somos gêmeos, temos uma diferença de 4 anos de idade, meus filhos, mas você correu tanto quanto, você não fica reclamando, você nunca reclamou disso. Então eu sei o quanto, não é porque nós não falamos das nossas dores que nós não as sentimos. E eu senti muitas vezes essa dor da minha ausência ali, eu sabia que eu tinha que fazer. E outro ponto que eu abri mão, e não me incomodo, isso não me afeta, de algumas questões de lazer para estudar, mas talvez algumas pessoas que não tenham a mesma paixão por estudar não saibam, não entendam o que eu falo. Mas estudar para mim é um lazer, é uma forma de lazer. Ler e estudar mesmo. Algo que eu não sei, isso me fascina. Isso para mim é lazer. Então eu vou para academia com o meu fone de ouvido, estudando. Eu não fico ouvindo música, eu fico estudando. E isso para mim é extremamente prazeroso. Eu acho que é de uma pessoa para outra, varia muito, né? Do que é o seu senso de satisfação, de prazer, de recompensa. E o meu senso de recompensa está diretamente atrelado ao estudo. Porque quando a pergunta foi feita aqui, né? O que vocês precisaram abrir mão para chegar até aqui? Eu respondi a partir do momento que nós estamos juntos, né? Então, não abrimos mão depois que estivemos juntos. Né? Sim. Não, pelo contrário. Isso que ela falou foi antes. Sim. Antes, para chegar no que eu sou hoje. Então, assim, é muito, muito parecido. Muito, muito. Então, eu treinava dias e horas. Eu fazia muitas coisas que as outras pessoas não faziam. Em dia 1º de janeiro eu estava correndo na praia. Eu tenho o Belmiro, um amigo meu, que falou assim, não, eu cheguei um dia, estava chovendo, o Ed correndo e fazendo salto na praia. Ele lembra até hoje. Belmiro Jordani, professor de taekwondo, ele falou, cheguei, tinha um maluco saltando feito um sapo lá. Estava fazendo saltos para melhorar a minha velocidade pro karatê. Então, assim, claro que eu abri mão de muita coisa, mas antes, eu falei de agora e ela foi profunda na resposta dela. Qual foi o dia em que vocês mais sentiram que estavam no caminho certo? Você responde. Eu acho que quando, diante de qualquer mudança profissional, nós nos apoiamos. Eu acho que isso, para mim, não houve um dia. São vários dias, vários momentos em que tem alguma mudança profissional e um apoia o outro. Quando eu vou ministrar uma formação fora, converso com ele, tudo bem, na tua agenda, você consegue ir junto comigo? Para que a gente tenha esse momento também juntos. Então, nós nos apoiamos muito. Eu acho que isso
faz com que a gente tenha certeza que estamos no caminho certo. Porque se um estiver um pouco balançado, o outro ajuda e dá uma força para caminhar. E quando a gente percebe, e tem a devolutiva de vocês que estão assistindo os vídeos e comentando. Ontem mesmo eu recebi inbox uma pessoa falando, uma profissional aqui, até de Santos também, falando, eu não sei se eu apaguei, excluí o comentário sem querer, ou você apagou. Eu falei, não, eu não apago os comentários, eu acho que eles são importantes demais, mesmo que aquele comentário, naquele momento, tenha um tipo de crítica, mas é isso, né? Quando você tem uma rede social aberta, minha rede social ela é aberta, você corre esse risco. Mas a nossa intenção é poder contribuir. E as devolutivas têm sido incríveis. E isso só nos sustenta, nos entusiasma e faz, estamos no caminho certo, estamos contribuindo com as pessoas e esse é o nosso propósito. Nós temos um propósito pessoal e profissional muito parecido. Eu acho que é isso que nós nos conectamos também na nossa vida e nos ajuda a identificar o nosso caminho como um caminho único. Quando eu descobri e percebi que estava no caminho certo, são todos os anos, aí eu falo enquanto família, todos os anos, no dia 24 de dezembro, quando obrigatoriamente reunimos eu e a Débora e os nossos filhos, nossos 5 filhos, e mais o neto e minha netinha, no jantar que eu faço para todos eles, individualmente, cada um pede seu prato, e quando eu vejo todos reunidos ali, e eu vejo o olhar de admiração, de orgulho deles, de onde nós viemos, eu falo assim, para a vida, nós estamos no caminho certo. Então o orgulho dos nossos filhos foi maravilhoso. E profissionalmente, tudo que nós já produzimos. Então já produzimos tantas coisas. Prêmio Educador, que eu já participei algumas vezes, inclusive já conquistei, graças a ela, projeto que foi desenvolvido com as escolas. E agora esse projeto, quando eu sei que está no caminho certo, quando eu recebo devolutivas. Recebi gente do Piauí, Mato Grosso, Paraná. Verdade. Algumas empresas agora, Minas Gerais, negociando, querendo conversar com a gente para que a gente leve isso para outras redes, para outras cidades, para a gente levar o nosso... Aí eu falo, criamos agora um ecossistema de educação. Somos eu e ela juntos. Eu sempre digo, eu sozinho não vou. Então, assim, se tiver alguma proposta para você ir, eu não vou. Eu só vou se a Débora estiver junto. Então, e quando ela vai, eu vou junto. Verdade. Nem que seja para ser apenas um motorista. Às vezes nós chegamos no lugar e o pessoal, eu sou a professora Débora Marreiro. Eu falo assim, eu sou motorista, eu sou segurança. Então, mas é brincadeira. E eu tenho orgulho demais, demais, demais. E hoje, vendo e produzindo para a educação, com alguns projetos que eu tenho feito, e aí eu vendo a possibilidade de a gente trabalhar em conjunto, então eu falo, estamos no caminho certo, estamos construindo algo bacana. Se amanhã todas as redes sociais acabassem, o que continuaria igual? Tudo. A rede social só serve para que a gente compartilhe momentos felizes, claro, vou ficar compartilhando coisas tristes da nossa vida, felizes, e que inspirem as pessoas. Mas se não tivesse rede social, a gente continuaria fazendo a mesma coisa, porque o que a gente compartilha aqui é tudo verdade. No nosso café, nada muda, continuaríamos fazendo a mesma coisa. Sim, sem rede social, a gente estaria viajando, passeando, isso, aquilo. Então, não mudaria nada. É verdade. O que significa o sucesso para vocês? Para mim, o sucesso é quando eu tenho um sonho e eu realizo. Quando eu tenho um propósito e encontro ressonância no que eu estou fazendo. Para mim, o sucesso é reunir os filhos no dia 24 de dezembro, onde a gente consegue reunir todos, porque tem filho que mora fora do Brasil. Isso, para mim, é um sucesso familiar. O sucesso para mim é conseguir conciliar meu horário e buscar o meu neto no futebol. Isso para mim é uma vida de sucesso. O sucesso para mim é, num domingo, por exemplo, reunir a família e ter aqui um momento todo mundo junto. Isso para mim é sucesso. Mas também é sucesso quando eu penso na vida profissional, quando alguém fala, eu mudei isso por conta daquela dica que você me deu. A Regiane uma vez me falou, Débora, parece mágico aquela leitura repetida, os meus alunos despertaram. Isso para mim é sucesso no miudinho. Às vezes parece que o sucesso é quando você impacta 1 milhão de pessoas. É lógico que eu puder impactar um número maior, eu quero e vou ficar muito feliz, isso vai ser um sucesso exponencial. Mas o sucesso, olhar como meu filho Lucas me ensinou uma vez, com 5 anos de idade,
Que ele falou, você não percebeu a mudança que eu fiz? 5 anos ele tinha. E a partir dali o meu olhar mudou. Perceber as pequenas mudanças, para mim, é sucesso. Profundo. Não, eu me considero, sim, um cara de sucesso por tudo. Quando eu vejo minha trajetória, de onde eu vim, com a minha mãe, e assim, minha mãe e meu pai, meu padrasto, são meus exemplos de sucesso. O que eles construíram junto, o que eles fizeram. Então, quando eu vejo a família reunida, eu tenho certeza do sucesso, a vida que nós vivemos hoje. E isso eu estou falando de coisas materiais. Meu sucesso profissional, enquanto impactar, enquanto eu receber uma mensagem, aí eu recebo muito inbox agora, eu me considero um cara de muito sucesso. Em todas as áreas que eu já estive, eu falo assim, tive sucesso naquele momento. Então, assim, eu vivo buscando o sucesso, a satisfação pessoal de falar assim, eu entreguei algo bacana para a sociedade ou para os meus alunos ou para minha esposa. Então eu falo, eu tento buscar o sucesso todos os dias. Eu falo assim, eu quero que o dia de hoje seja bom. Então o sucesso quando a gente completa um vídeo desse aqui, a gente fala, nossa, que bacana, que interessante, porque as perguntas já estavam feitas, não conversamos antes, a gente está criando agora as respostas da nossa própria emoção. Então isso para mim é sucesso. E o maior sucesso que eu vejo completo, foi meu casamento desse ano, quando a gente está junto, e aí eu vejo esse momento de estar aqui, vai falar assim, conseguimos. Eu falo que eu sozinho sou mais ou menos, ela sozinha é mais ou menos. Nós dois juntos somos gigantes. Então, para mim, isso é sucesso. Peraí. Agora vamos caminhar para o encerramento. Depois de tudo que nós vivemos, qual é o motivo que faz você acordar todos os dias para continuar nessa missão? Um dia, e vou chorar. Muito jovem, eu queria que meu pai sentisse orgulho de mim. Meu pai é uma referência muito forte na minha vida. E eu venho de uma família, né? Principalmente lá da minha família sempre foi muito presente. Eu sou a filha mais velha, a neta mais velha, sou a mais velha de tudo ali, né? Sobrinha mais velha. E eu tenho muita proximidade. Mas a minha família, e sempre tive, a minha família paterna e materna, mas a minha família paterna, eu sempre tive uma conexão de propósito ali muito forte. E eles me incentivavam muito em tudo. Embora minha tia materna também, que já partiram, né? Eu tenho uma tia que é uma tia que eu amo como mãe, que é paterna, que está entre nós. Mas a minha grande alegria era falar, meu pai sentiu orgulho de mim. E hoje, para continuar nessa missão, o que me faz acordar é ter a certeza que quem está ao meu lado, né, meu marido, meus filhos, meu neto, sintam esse orgulho de mim. Eu trabalho, luto pelos meus propósitos, né, pessoais, profissionais, que se conectam, mas de nada vale o orgulho de todos que estão nos assistindo, de quem me aplaude ao final de uma palestra, se a minha família, as pessoas que eu amo, que estão próximas a mim, não tiverem o mesmo orgulho. O que me faz levantar todos os dias é isso. E não é um orgulho por um orgulho comercial. É por saber que um dia, quando eu não mais estiver aqui, isso pode ser o que o sustenta a continuar também levando adiante o propósito e os valores da nossa família. Eu tenho muito orgulho de você e eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou marido da Débora Marreiro. Já tentaram até mudar meu nome para Ed Marreiro Ferreira. Ele não quis, nós casamos, ele poderia ter mudado. Não vou tirar o Ferreira, mas que orgulho que eu tenho e que orgulho que eu tenho da pessoa que eu me transformei por estar ao lado dela. Eu sempre falo isso, as pessoas falam, nossa, eu falei, é isso, meu maior orgulho, é isso.
Agora você faz a última pergunta. Amo a vida que a gente leva. Se essa fosse a última mensagem que você pudesse deixar para quem acompanha o nosso trabalho, se a rede social fosse sumir, o que você diria? Quando eu criei esse termo excelência, né, e aí fala em foco, porque é focar nisso, eu acredito que todos, e eu falava já para os alunos em sala de aula, como professor de educação física, então aquele aluninho que tem velocidade, ele pode ser corredor, o mais fortinho, ele pode ter um trabalho de força. Eu falei assim, você pode ser bom em uma determinada área, todo mundo tem um talento, tem uma excelência. Então, o que eu falo para as pessoas hoje é, descubra o seu lugar no mundo, né? E aí eu vejo sempre um vídeo que fala assim, e quando você chegar lá, não saia de lá de jeito nenhum, faça o seu melhor, só descubra o seu talento. Eu cito sempre uma história que você gosta muito, de um grupinho de meninas, chama as meninas superpoderosas. Era um grupinho de meninas que era excluído, sofria bullying na escola. E eu falei assim, eu preciso fazer algo que contribua com essas meninas. E eu criei uma competição. Eu era professor no Terezinha de Jesus Pimentel, na Vila Progresso, lá no Morro São Bento. E aí eu percebia que essas meninas eram excluídas, meninas de 5º ano. Eu montei uma competição, várias competições esportivas, fiz uma Olimpíada e uma modalidade eu queria o cabo de guerra. E eu queria que as crianças escolhessem. Um grupo de 7 meninas gordinhas, bem gordinhas, muito gordinhas. Essas meninas foram excluídas, elas deixaram de lado. E eu falei, vamos montar um grupo, são vocês. E aí montamos uma equipe. E tinham várias equipes. E essas meninas eram fortes, só que os meninos não percebiam o talento que elas tinham. E a qualidade que elas tinham. Então, quando elas foram competir, as 7 puxavam todo mundo. E aí, as finais eu fazia na quadra. Colocamos 300 alunos assistindo e a final do cabo de guerra foi na quadra. Tinha uma corda imensa e eles colocaram no meio da quadra e tinham que puxar até o meio. E aí, a final era o time de futebol, os meninos do 5º ano, um time tudo magrinho, e essas meninas. E eu fui dar um incentivo final para as meninas. E o meu incentivo final foi... Eu imagino. Seguinte, é a possibilidade de vocês mudarem tudo, a história é de vocês. Então vocês vão ganhar, vocês vão vencer, mas não basta vencer. Quando eles caírem, vocês vão arrastá-los até o outro lado. Olha que maldade. Até o outro lado. E isso vai voltar à dignidade, porque se vocês perderem agora, eles vão continuar fazendo o que eles fazem com vocês. Não foi maldade, foi acreditar que essas meninas podiam. E começou, e aí todo mundo na arquibancada gritando e torcendo para os meninos. Só que quando eles perceberam que as meninas estavam ganhando, a torcida inteira foi para elas, porque não acreditavam naquelas meninas. E eles caíram, e as meninas arrastaram até o último, soltaram a corda, e as meninas ganharam, venceram. E eu, como eu gosto de premiação, eu coloquei um pódio e fiz essas meninas depois subirem ao pódio. O segundo lugar foi as meninas, todos foram. O que aconteceu depois foi o que mais impactou. Eu criei outras competições esportivas e fui fazer uma competição que era de rugby, que é tipo um futebol americano diferente, e aí eles tinham que escolher. E aí o time de futebol eu dividi, cada um era um responsável por um grupo, eles tinham que escolher. As meninas foram as primeiras a serem escolhidas, nunca mais elas foram excluídas. Então, o que elas sofriam bullying, nunca mais sofreram. E a alegria daquelas meninas, eu acho que eu podia voltar lá atrás, perguntar assim, qual foi o melhor abraço? Foi o abraço daquelas meninas naquele dia. Aquele mudou minha história. Quando eu conto essa história nas escolas, as crianças ficam assim, impactadas, porque eu aumento um pouquinho, falo do volume das meninas, que elas são muito fortes, para que aquilo impacte mais. Mas a história é real, e essas meninas impactaram a minha vida, e aquilo mudou minha história profissional. É isso. Todo mundo tem a sua excelência, busca a sua excelência. E o que nós trazemos aqui é uma possibilidade que você encontre aí o seu lugar, e a gente espera estar contribuindo para professores, educadores, profissionais, e a gente aprende muito, a gente vai trazer muita gente importante. Hoje está terminando o primeiro episódio do Excelência em Foco com Débora Marreira e de Carlos Ferreira. Foi dividido em 2 blocos. E a partir do próximo, já será no estúdio o Excelência em Foco, e o nosso primeiro e grande convidado será um atleta que é considerado um fenômeno do karatê brasileiro, um fenômeno das redes sociais, meu amigo Williams Quirino, lá de Jundiaí, professora Regiane, daqui de Santos, vai ser o segundo episódio,
e a professora Lídia Mota o terceiro. Então a gente tem 3 episódios já marcados, a gente vai estar gravando, vai estar publicando nas próximas semanas. E eu agradeço imensamente. E tudo que nós fazemos juntos, porque eu falo assim, onde minha mulher não está, eu não vou, né? E onde eu não vou, ela também não vai. Então, assim, essa parceria é imensa. Não é que ela não pode sair com as amigas, com certeza pode, mas... ensaio, né? Exatamente. Eu também, eu tenho reunião, né, semanalmente já com um grupo de irmãos e saímos. É uma escolha, né? Eu quero estar junto como você quer estar junto, né? Nós amamos a companhia um do outro. Então, por que não vai? É por uma escolha. Eu acho que é tão... Nós trabalhamos tanto e temos tão pouco tempo desses de lazer. Por que eu vou para outro lugar que nós não possamos estar juntos? Mas a gente divide esse tempo, né? Esse pouco tempo que a gente tem de lazer, quando tem um jantar com alguma amiga, um lanche, algo diferente, você também, principalmente com o grupo da maçonaria, mas a nossa prioridade é... sempre a família. Nós estarmos juntos. Então, dá um beijinho. Então, está encerrado e vamos para o próximo episódio.